Olá, seja bem-vindo a mais um webcast. Hoje a gente vai mostrar para você como criar um serviço de microblog no melhor estilo Twitter. A gente vai baixar, instalar e configurar o StatusNet, que é um script open source de código aberto, desenvolvido em PHP e MySQL para a criação de um Twitter clone. Só que ele tem algumas funcionalidades a mais. Ele tem a criação de grupo, ele tem essa possibilidade de criação de grupo. Ele tem também um recurso bem interessante que é o de enquetes com respostas abertas. Então você consegue criar até um site de perguntas e respostas, igual existe no Yahoo. E é bem interessante. Então ele não tem todos os recursos do LGD, nem do WordPress, mas ele também serve para a criação de uma rede social, só que de uma forma bem diferente, uma rede social onde a comunicação é o principal. Então ele mantém essa característica do Twitter, que é de postar assuntos, de postar coisas que você está fazendo no momento, porém ele tem recursos a mais, e é algo que pode ser bem interessante. Mas ele mantém algumas características do Twitter. Então Trend Topics, você consegue configurar isso no StatusNet. Ele já tem em português do Brasil, então o idioma não vai ser um problema. O interessante que ele tem é a possibilidade de você deixar o site fechado e aberto apenas a convites. Então, para fazer a inscrição, para poder usar o seu site, o seu portal de microblog, a pessoa precisa receber um convite. Ou então você pode deixar aberto, todo mundo pode ir lá e fazer o registro e tudo mais. Então ele tem alguns recursos extras, né, que você não encontra no Twitter, mas que você pode ter com o StatusNet. Então, além de um site de microblog, de um portal de microblog, ele pode ser uma rede social e pode ser um site de perguntas e respostas. Além de você utilizá-lo como uma intranet, porque ele permite isso. Então ele é uma solução completa e a gente espera que vocês gostem dele e que ele ajude aí no seu projeto, no seu próximo projeto web. E fique agora com o passo a passo para baixar, instalar e configurar o StatusNet no seu próprio servidor. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é o download do StatusNet. Tá? A gente já deixou pronto aqui o endereço, mas não fica preocupado com isso, porque a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo, tanto nos nossos canais no YouTube e no Videolog, quanto no web.com.br. Então você vai encontrar o endereço para fazer o download do StatusNet. Mas apesar a URL é bem simples, né? É status.net/open source. Então não tem muito mistério. Essa é a página inicial do StatusNet. Ele tem a opção de download aqui, tá? A gente já vai. Aqui ele tem bastante informação. Então aqui ele te mostra o fórum, te dá uma wiki onde tem as perguntas e as respostas para te ajudar. Tem uma ajuda também para fazer a tradução. No nosso caso, a gente não vai precisar ler essa ajuda de tradução, porque já existe no nosso idioma, no português do Brasil, né? Então, quanto a isso, você não precisa ficar preocupado. Vamos fazer o download direto, então? Só clicar aqui. Tem mais esse outro link aqui. Clica aqui. A gente já deixou pronto onde a gente quer, tá? Vamos deixar no nosso HTDocs. Daí fica simples para a gente achar. Ele pergunta que tipo de extensão que a gente quer usar, tá? Vamos pôr GZ mesmo, baixou. No nosso caso foi bem rápido esse download, porque a gente já tinha feito anteriormente, então ele mantém um cache aqui bem legal, tá? Então por isso que ficou rápido. Tá aqui. Esse era o FileZilla. Tá aqui. Tá vendo aqui o GZ? A gente vai fazer é expandir. É como se fosse um zip, tá? É a mesma coisa. O WinRAR ou o WinZip consegue abrir ele normalmente. Você não vai ter nenhum problema quanto a isso, tá? Ele pode demorar, para expandir, ele pode demorar um pouco, porque são milhares e milhares de arquivos, tá? Então, às vezes pode ser que demore um pouco mais, vai depender do seu computador. Então tá aqui. Essas aqui são as pastas e arquivos do StatusNet. Como a gente disse anteriormente, ele foi desenvolvido em PHP e utiliza o MySQL como banco de dados, tá? O próximo passo é subir tudo isso aqui no seu servidor. Então a gente vai usar o FileZilla para isso. Em localhost talvez você não consiga instalar porque ele tem alguns
pré-requisitos quanto ao .htaccess. Esse arquivo ele precisa ter, o seu servidor precisa ter acesso a ele. E em localhost às vezes não funciona tão bem. Isso tanto no MAMP, quanto no WAMP, quanto no XAMPP, tá? Então você pode até tentar, mas a gente não apoia isso porque pode dar muito problema, tá? Então o que a gente vai fazer agora? O FileZilla a gente já deixou conectado e pronto. Vamos só atualizar aqui. Está aqui a pasta. Então todos esses arquivos a gente vai jogar para o nosso servidor, tá? Então vamos selecionar tudo. E vamos clicar e arrastar para cá. Esse processo pode levar um bom tempo, tá? Vai depender aí da conexão que você esteja utilizando, mas demora mesmo. A gente está aqui com 20 megas e vai levar um bom tempo. Pronto, a gente conseguiu subir tudo para o servidor. Então aqui todos os arquivos, o que eu tenho aqui no meu localhost, aqui no meu local, no meu computador, eu tenho também no meu servidor remoto. O próximo passo, e é muito importante, você não pode esquecer dele, é renomear o arquivo htaccess. Ele está aqui como htaccess.sample, que é um exemplo, tá? Então o que você tem que fazer é vir aqui, dar um F2 para editar o nome do arquivo, apaga essa parte e coloca o ponto antes do htaccess, tá? Essa parte é muito importante. Se você não fizer corretamente, não vai funcionar a instalação e o site vai dar vários problemas, tá? Então, fez isso, ele foi parar aqui. Então, o próximo passo é fazer o download dele aqui pro local, porque eu não tenho esse arquivo ainda. Por quê? Porque a gente precisa editar ele, tá? Então, aqui dentro do próprio FileZilla, você consegue editar arquivos. Então, clica com o botão direito e vai na opção Edit ou Editar, depende se o seu FileZilla está em inglês ou em português, tá? Então, ele pede para trocar o nome da pasta onde estão os arquivos do status.net. É isso que você precisa configurar aqui nesse arquivo, tá? Você pode abrir ele com qualquer editor de texto, ou Notepad, ou Notepad Plus, que é o mais, né, que eu gosto muito. Você abre e edita essa informação. Então, vamos pegar aonde para você entender o que é a pasta. Eu estou salvando dentro da pasta status.net. Dentro da pasta status.net estão todos os arquivos do sistema, desse script, tá? Então eu tenho que pegar e colocar esse nome aqui, que é o nome da pasta, é o caminho no servidor da onde estão os arquivos do status.net. Status.net. Pronto. Ctrl S aí para salvar. No meu caso é Command S. Fechei. O FileZilla já vai interpretar que eu alterei o arquivo e pergunta se eu quero fazer o upload dele para o servidor. Sim. Está aqui o arquivo editado. Tá? Você consegue ver pela hora ou pelo tamanho do arquivo, que ele altera um pouco, tá? Que a gente editou ele. Depois de alterar então o ponto .htaccess desse arquivo e colocar o caminho ou o nome da pasta, né? Onde estão os arquivos do status.net, o próximo passo é fazer a instalação. Então você precisa acessar o endereço web de onde estão esses arquivos, tá? Então a gente abre aqui o navegador. No nosso caso é tutoriais.web.com.br/statusnet. No seu caso pode ser seudomínio.com.br/microblog ou seudomínio.com.br direto, tá? Então você tem que prestar bastante atenção nesse ponto. Você tem que acessar o endereço web correto, porque senão a instalação não inicia, tá? Então digitou o endereço certinho, tecla Enter, ele vai cair nessa tela. Ele vai falar que o arquivo de configuração não está no servidor. Por quê? Porque você está iniciando a instalação agora. Então está correto, ele vai falar aqui, ele diz o que ele vai alterar, os arquivos que ele vai precisar ter acesso no servidor e fala para você ir para a instalação. A gente só clicar no link e aqui é a tela de instalação passo a passo do status.net, tá? Lembrando, você tem que sempre, lembra do htaccess? Por que ele é importante? Por causa dessa opção aqui. Aqui é onde ele deixa as URLs amigáveis. Então, em vez de ficar um código, seusite.com.br/index.php interrogação ID 20, ele vai ficar seusite.com.br/index.php/fale conosco ou /login.
e assim por diante. Por isso que é muito importante, tá? Então você tem que entrar com as informações aqui corretamente, tá? Então vamos colocar o nosso nome, o nome do nosso site. Web Microblog, tá? Vamos ativar essa opção. Se essa opção estiver apagada ou não te deixar alterar, é porque tem problema lá no htaccess, tá? Ou o seu servidor não tem acesso a ele, aí você precisa falar com o suporte da hospedagem, ou você está tentando instalar em localhost. Daí você precisa configurar aí o seu champ, ou o seu wamp, ou o seu mump, para que ele reconheça o htaccess, tá? Se você não fizer isso, não vai funcionar, tá bom? Então presta muita atenção aqui. Aqui são as informações de conexão ao banco de dados. Então, geralmente o hostname ou é localhost, ou é um IP, ou é um nome, tá? O IP é mais ou menos isso aqui, tá? Esse é um IP interno de uma rede, não vai funcionar, lógico, é só para exemplificar, tá? Mas geralmente é um nome, localhost ou alguma outra coisa qualquer. Aqui é o tipo de banco, se você quer usar MySQL ou PostgreSQL, o script, o StatusNet é compatível com os dois gerenciadores de banco, tá? No nosso caso vai ser MySQL. Aqui é o nome do banco, tá? Aqui é o usuário de acesso a esse banco. E aqui é a senha, tá? Você tem que ter essas informações. Você, no painel de controle, a hora que você cria um novo banco de dados, ele te informa essas informações, ele te passa essas informações. Caso você não saiba o que é um banco de dados ou como criar um banco de dados, fica a dica também. Liga ou manda um e-mail para o suporte da hospedagem, tá? Aqui as informações do administrador do site, tá? Então, qual que é o nickname ou o login dele, tanto faz, tá? Aqui seria a senha, aqui é para você confirmar a senha e aqui é o seu e-mail, tá? Coloca também um e-mail que exista, porque se você perder sua senha ou qualquer outra informação que aconteça dentro da rede, dentro do microblog ou dentro do seu site de perguntas e respostas ou do seu novo site, vai chegar para esse e-mail, tá? Aqui é se você quer assinar os anúncios do pessoal que desenvolve o StatusNet, de repente sai uma nova versão ou se tem algum bug que foi corrigido, você recebe essa informação em primeira mão, tá? E aqui é o tipo de site que você está criando. Se é um site privado, se é uma comunidade, se é um site público ou apenas o seu microblog. Você pode criar, de repente, você não quer que outras pessoas se cadastrem, só você quer publicar alguma coisa. Tem essa opção aqui também, tá? No nosso caso é de comunidade. Entrou com todas essas informações, tudo certinho, bonitinho, presta atenção no banco de dados e acha que está tudo certo, só clicar em Submit. Entrou com as informações corretas, com as informações corretas de conexão ao banco. Não deu erro nenhum, você vai cair nessa tela aqui, que é a tela dizendo que ele iniciou a instalação, checou o banco, criou as tabelas, enfim, ele fez tudo o que tinha que fazer para o StatusNet rodar no seu servidor. Chegou aqui, quer dizer que está tudo ok, agora é só acessar o site, tá? E aqui é a cara do seu novo site. Ele vem já com esse template, tá? Mas você pode alterar no site oficial, você vai encontrar novos templates, alguns deles já fazem parte da instalação padrão, tá? E aqui tem todas as pastas e recursos que você encontra no StatusNet, no core principal dele, tá? Então vamos fazer o login? Então você criou lá uma conta de admin, certo? Então a gente vai entrar com ela aqui. Vamos logar. Tá aqui. Essa é a minha página no StatusNet. Tá? Como eu sou administrador, aparece essa opção admin aqui, tá? E aí essas configurações aqui dizem a conta de um usuário comum. O usuário comum tem isso já, tá? Então vamos só entrar nela e vamos mudar o idioma para português do Brasil. Tá aqui. Vamos salvar. Pronto, tá tudo em português já, tá vendo? Vamos entrar na home de novo, só
a gente ver, tá? Então, o público, aqui são os trends, algumas coisas ele manteve em inglês, mas isso não quer dizer que você não possa alterar você mesmo, tá? É só ir no servidor e alterar o arquivo de idioma. Vamos na administração agora, só para apresentar um pouco. Aqui é onde você consegue alterar as informações básicas do site, tá? Então aqui é o nome que a gente deu lá. Aqui você pode colocar um crédito para ficar lá no rodapé. Vou colocar aqui, ó. Por só web, né? Aqui outras informações do rodapé. Aqui é o e-mail, tá? Ele já traz esse padrão, mas você altera, tá? Nem sempre você usa o Webmaster, né? Acho que pouca gente usa o Webmaster hoje em dia. Aqui você pode dizer a URL de onde está o logo, tá? Daí ele substitui o logo aqui. E se a URL para mostrar o SSL. Se você estiver usando um site seguro, o logo estiver hospedado num servidor SSL, você informa isso aí. Tá? Aqui é o fuso horário. É legal você alterar também para a capital ou para o estado, ou onde você esteja, tá? Alterou ali, salva, que são os limites, tá? Limite de texto. Se você deixar em 0, a pessoa pode digitar o texto que for, assim, não tem um limite, tá? Se você quiser usar como Twitter, vamos por 140 caracteres, tá aqui. Então o máximo que você pode digitar, que a pessoa pode digitar no microblog é de 140 caracteres, tá? Isso aqui que apareceu aqui é bem legal, porque você consegue, a pessoa pode, aparece automaticamente a região que a pessoa está. Então, você também pode alterar isso lá na administração, tá? Se você quer que os seus usuários saibam aonde as pessoas que postam estão, tipo, eu estou em São Paulo, vai aparecer aqui a região que eu estou, São Paulo e tudo mais, tá? Não sei se isso é legal para todo tipo de site, privacidade e tudo mais. Então é uma questão que você tem que prestar, é uma questão que merece um carinho aí da sua parte, tá? Pode dar problemas isso, então não sei. Se é uma intranet, beleza, de repente você quer saber o que o funcionário da empresa que está lá em Manaus está postando, ou o cara que está no Acre, se o Acre existe realmente. E de repente você quer saber lá se o cara está trabalhando no Acre mesmo ou não, ele mostra aqui a localidade dele, a região que ele está. Então vamos só por um teste. Aqui funciona como se fosse o Twitter mesmo, tá? Daí eu defino se eu quero só os meus amigos ou todo mundo da rede Veja, dou a enviar, apareceu aqui, tá? E tem uma outra coisa legal na administração que você tem que prestar atenção, tá? No acesso, na opção acesso, você define se as pessoas podem fazer um registro à vontade, todo mundo que acessar o seu site faz o registro, ou ela precisa ser convidada, tá? Por algum outro usuário ou pelo administrador. Só para você entender, vamos deixar como está e vamos dar um sair, tá? Aqui é o site normal, como se eu não tivesse logado, né? Na hora que eu vou clicar em login, não tem a opção de registro, tá vendo? Tá, então isso aqui você ativa ali. Deixa eu entrar de novo na administração. Acesso. Vamos tirar isso aqui e vamos salvar. Salvou, dá um sair. Voltei para home, vim para o login. Eu tenho a opção de registro aqui agora, tá? Então agora eu posso criar uma conta. E aqui é a conta normal, né? Então o nickname que é o login, a senha, confirmar o e-mail e tudo mais. Colocar uma pequena descrição de quem sou eu, de quem é a pessoa que está fazendo o login, tá? E tem muitas outras coisas legais aqui no StatusNet. É que infelizmente a gente não tem muito tempo livre, mas se você gostou do StatusNet e quer aprender um pouco mais e quer ver um novo vídeo sobre esse assunto, manda um e-mail para a gente ou deixa um comentário no post no web.com.br ou no nosso canal do YouTube ou Videolog, que a gente pode voltar para esse assunto em breve, tá? Mas é interessante que você acesse todas essas opções da administração, veja o que cada uma delas faz de verdade, né? Ativa, desativa, testa como usuário comum, volta para cá, mexe bastante sem medo, tá? Por quê? Porque pode ser que de repente você perca tudo o que você fez, mas na próxima vez você não vai perder, porque você já sabe onde pode mexer ou não. E essa que é a ideia mesmo do web, não é te dar o sistema pronto, mas te ensinar a usar e perder o medo de usar. Muita gente
por medo não instala, ou instala e deixa do jeito que está e não mexe em tudo que pode mexer, tá? Lógico, você vai fazer todos esses testes antes de lançar o site oficialmente, mas enquanto não lança, mexe à vontade, instala, desinstala, erra, depois conserta, mas o importante é que não tenha medo de errar, porque senão você nunca vai aprender de verdade, tá ok? E outra coisa legal que você encontra no StatusNet são os recursos extras que não existem em outros scripts do mesmo estilo, que é essa opção de bookmark, que é de favoritar, né, as coisas dentro aqui da rede. Então você pode até colocar é um delicious, né? Você entra com uma URL e ele salva aí como seu favorito, tá? Vamos pôr o web aqui só para exemplificar. Pode levar um tempo, tá? Normal. Salvou, daí aqui, na verdade ele entra com o título, né? É como se fosse um delicious mesmo, tá? Uma nota, qualquer coisa, quem pode ver, quem não pode, né? Salva, tá aqui. Eu entrei com favoritei alguma coisa aqui, tá? Eventos, que é um calendário mesmo de eventos que vão ocorrer, então isso aqui é bem legal. Se você quiser dar uma festa, ou se algum usuário da sua rede for dar uma festa, ele entra aqui com essa informação, ou uma intranet, né? Você pode ter eventos internos da empresa. Aqui é de uma pesquisa, uma enquete, né? Que você pode criar enquetes para outras pessoas responderem, e essa aqui é um dos recursos mais legais, que é a questão que é a de perguntas e respostas. Então você pode jogar uma pergunta aí para o pessoal que acessa a sua rede, e eles vão responder, né? Vamos só digitar alguma coisa aqui para ver. Também mesma coisa, que tipo de nível de acesso, né? Salvou. Tá aqui. Daí as pessoas vão respondendo o que ela acha, né? Então você pergunta, como eu instalo o StatusNet? Você joga a pergunta aí na rede e elas vão participando e vão respondendo. Então ele tem esse lado social que é muito legal, que você não encontra no Twitter. Você até encontra essas coisas no Twitter, mas você precisa de softwares de terceiro, né? De soluções de terceiro. São os aplicativos aí que outras pessoas usam a API do Twitter para realizar, para desenvolver. Aqui você já tem isso de cara, né? Você não precisa instalar nada extra, não precisa fazer nada, que ele já vem com isso, tá? E aí, gostou? Como vocês viram, é bem simples e rápido montar o seu serviço de microblog, ou sua rede social, ou sua intranet com o StatusNet. Caso você encontre alguma dificuldade, deixe um comentário no web.com.br, ou no YouTube, ou no Videolog, que a gente vai fazer o possível para ajudá-lo. No próximo vídeo a gente vai ter algumas novidades, e uma delas é responder a sua dúvida aqui no webcast. Então, se você está com alguma dificuldade, não precisa ser necessariamente do StatusNet, mas pode ser de qualquer outro script que se encontre no web.com.br, que a gente vai tentar ajudá-lo. Então, a gente vai ler ali de 4 a 5 perguntas e explicar como resolvê-las. Então, se você quer participar, se você acha que a gente pode ajudá-lo em alguma coisa, manda a sua pergunta para a gente, que a gente vai fazer o possível para responder. E até a próxima semana com um novo webcast.